Boa noite, Sam. Eu me chamo Martônio, moro em São Paulo, capital. Faz mais de 20 anos que trabalho como porteiro de um condomínio daqui. Já presenciei muita coisa sinistra no meu local de trabalho, mas o relato que contarei foi o mais sinistro de todos, pois o ser que eu vi era um lobisomem, apesar dele ser um pouco diferente do que a maioria das pessoas descrevem, pois ele parecia com um homem. Só que tinha um corpo coberto de pelos, igual de um animal. Tudo aconteceu no ano de 2010. Na época eu já trabalhava no período noturno, que ia das 6 da tarde até as 6 da manhã. E por aqui é muito tranquilo, apesar do condomínio ser afastado da cidade e não ter quase nada por perto, tendo somente uma estrada que liga a BR até o lugar onde trabalho. Pois bem, nesse condomínio tem 6 seguranças, sendo que 3 deles trabalham no período noturno e os outros no período diurno. A gente está sempre conversando e trocando informações, pois eles sempre revezam nas guardas, já que aqui no portão sempre fica um, e logo depois vem outro. E foram eles que me contaram sobre aquele bicho. Lembro que era uma noite chuvosa, quando Carlos, um dos seguranças, me chamou para a gente conversar. E ali ficamos proseando um pouco. A gente ficou falando de coisas aleatórias, até ele tocar no assunto do bicho. Ele me disse: Martônio, tu tá sabendo do lobisomem que anda aparecendo na estrada do condomínio? Como sou natural do Ceará e sempre escutei essas histórias por lá, acreditei na hora em que ele me falou aquilo. Então respondi: não tô sabendo não. Ele então continuou falando: pois é, uns 3 moradores falaram de um cachorro grande que viram na beira da estrada. Ainda bem que o muro daqui é alto e tem a cerca elétrica, senão aquilo podia invadir. Eu ri e continuei conversando com o Carlos, mas com um pouco de medo, pois se aquilo fosse mesmo um lobisomem, com certeza pularia aquele muro com muita facilidade. E eu achava que não queria ver aquele bicho, mas para minha infelicidade, eu estava prestes a ver aquela criatura. Era por volta da meia-noite, quando um morador chegou no portão em desespero pedindo para entrar. Na mesma hora abri o portão e vi que era um senhor de idade. Ele estava branco de medo e falando coisas desconexas. Ele disse que tinha um bicho de pé naquela estrada do condomínio e que ele era todo preto. Quando o bicho viu o carro do senhor, começou a correr atrás dele. Eu e o segurança ouvimos ele falando tudo aquilo. Era a mesma descrição da criatura que os outros moradores tinham visto. E aquele bicho que não atacava ninguém, agora estava correndo atrás dos carros. E foi depois desse encontro do senhor com o lobisomem que foram surgindo vários outros da tal fera. Mas nós que trabalhávamos lá, nunca vimos tal criatura. Até a noite em que tive que sair no meu carro para uma emergência. Era uma noite de quarta-feira para quinta, quando tudo aquilo ocorreu. Eu estava em meu posto de trabalho como sempre. Já batia as 1 da madrugada, quando um morador chegou na guarita e me pediu um favor. Era para que eu fosse no centro com ele, pois o mesmo tinha esquecido seu carro no estacionamento do trabalho e queria pegar o seu carro, já que ele estava temendo que alguém o roubasse. Então deixei a portaria com o segurança e fui fazer esse favor para o morador. Na ida não notei nada de estranho na estrada do condomínio, mas foi na volta que vi aquele bicho. Eu levei o morador até o centro e ele encontrou seu carro. Então fui na frente para poder voltar ao meu posto de trabalho, porque senão alguém poderia notar a minha ausência. Deixei ele lá e segui para o condomínio sozinho. Fui despreocupado e nem pensava em nada sobrenatural.
Foi quando eu já ia chegando que vi algo de cócoras e de costas bem na beira da estrada. Reduzi a velocidade do carro e fui indo lentamente. Aquela coisa era do tamanho de um homem alto. Parecia ter 2 metros. Tinha um corpo repleto de pelos. E o tempo todo ele ficava de cócoras e não olhava para mim. Fui seguindo com o carro bem lento. E foi quando passei do lado daquilo que eu percebi. Aquele era o lobisomem que todas as pessoas estavam vendo. Passei lentamente e olhei para a cara daquela criatura. A sua cabeça era grande, mas no formato da cabeça de gente, e não de lobo como dizem. Parecia que ele estava comendo algo, que não vi bem o que era, mas parecia ser um cachorro ou algum animal pequeno. Foi quando de repente aquele bicho olhou diretamente para mim. Assim que ele me viu, se levantou de uma vez e ficou de pé como uma pessoa. As suas pernas eram tortas em formato de S e muito grandes também, mas o seu rosto era como de gente, só que cheio de pelos. Ele tinha uma boca repleta de dentes afiados. Foi quando de uma vez o bicho se jogou no meu carro. A batida foi tão forte que balançou tudo, o que fez um grande amasso na lateral do meu carro. Então, para evitar o pior, acelerei e saí dali bem rápido. E ainda o vi correndo atrás de mim, mas talvez pelas luzes do condomínio, fez com que aquela coisa desistisse de me atacar. Assim que cheguei na portaria, contei do ocorrido para o segurança, e ficamos ali só esperando o morador chegar, para ver se ele iria ver o bicho também. Mas o lobisomem era muito inteligente e se escondeu, pois o morador falou que não viu nada. Eu e o segurança ficamos ali em alerta, mas aquele bicho nunca mais apareceu. E se aparecia era somente de relance, para alguns poucos moradores. Tempos depois instalaram luzes na estrada que liga ao condomínio e fizeram algumas outras construções perto daqui. E só depois disso que as aparições cessaram de vez, e ninguém nunca mais viu o lobisomem. Hoje sempre brincamos com as histórias da época, mas no dia do ocorrido, eu fiquei com muito medo, ao ponto de quase não querer ficar sozinho na guarita. Muitos duvidaram da minha história, mas eu sei o que vi naquela noite, e aquilo não era gente. Boa noite. Boa noite. Me chamo Arnaldo. Moro em Campinas, que fica em São Paulo. Estou aqui para contar o meu relato. Hoje, graças a Deus, trabalho de carteira assinada, mas que por muito tempo trabalhei somente com bicos, desde lixeiro até entregador de jornal. Mas enfim, em meio a tantos empregos, eu consegui um com meu amigo, em 2001, como vendedor porta a porta. E o salário era o preço da comissão, de 15% de tudo que eu vendia. Na época, minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho, e por conta disso eu precisei trabalhar mais, para ter uma grana extra para o nosso filho. E por conta disso eu passava 20 dias trabalhando e apenas 3 em casa. Apesar da distância que eu ficava da minha família, eu gostava do trabalho, pois até aquele presente momento tinha sido o único em que eu fui bem pago. Só que foi justamente nesse meu emprego que eu vi um lobisomem. Como já disse, era 2001. Na época dava para ir e vir de qualquer lugar. Podíamos entrar em qualquer estado ou município, pois digamos que era bem mais fácil do que hoje. E junto a mim trabalhavam mais 4 amigos. A gente viajava de município em município, e às vezes íamos até outros estados, só para vender todo tipo de coisa.
brinquedo, remédios, roupas e até produtos de beleza. E a gente até que vendia bem. Só que o nosso único problema era nosso meio de transporte, que era uma Kombi velha, que apesar de ser bem antiga, era o nosso único meio de transporte, mas era mais quente do que uma sauna, e não tínhamos nenhuma segurança dentro dela. Porém, apesar de tudo, era ela que nos levava para tudo quanto era de canto. Mas em uma viagem tudo aquilo mudou. Na época, devia ser março ou começo de abril. Estávamos em um interior daqui de São Paulo, que devia ter uma população máxima de 30 mil habitantes. O interior mesmo. E até que vendemos bem naquela cidade. Só que as coisas ficavam bem estranhas pela noite. E toda a cidade que a gente passava ficava de 5 a 7 dias. Depois íamos para outro lugar. Mas naquela cidade, a gente não durou nem 2 noites, pois era de madrugada que aquela coisa aparecia. No primeiro dia depois de termos vendido bem, nós paramos a Kombi perto de um descampado e começamos a armar nossas redes em umas árvores que tinham por ali, pois ninguém aguentava ficar dentro da Kombi. Ela era quente demais. Quando terminamos de armar nossas redes, a gente percebeu um sujeito no meio do mato, só nos observando. Mas quando ele percebeu a gente olhando, saiu bem rápido dali. E como nenhum de nós era besta, sempre ficava um acordado com um revólver, para caso de algum ladrão aparecesse e quisesse roubar nossas coisas. Nem ligamos muito para aquele sujeito. Então jantamos umas quentinhas que tínhamos comprado e logo depois fomos dormir. Passou a guarda de um, depois a guarda de outro, e justamente assim que chegou a minha guarda, foi que aquela coisa apareceu. Devia ser umas 3 da manhã. Estava com neblina que não dava para enxergar um palmo na minha frente. Dava para ver um pouco a rede dos outros homens, e a Kombi também, mas a estrada e a cidade, tudo estava tampado com a neblina. E foi nessa hora que comecei a escutar passos pesados que vinham lentamente pela mata, que tinha ali perto do descampado. Eu então me virei e fiquei olhando para o nada, pois tinha muita neblina. Foi quando comecei a perceber uma silhueta se formando. Eu, achando ser algum bêbado ou ladrão, esperei chegar mais perto. Só que à medida que aquilo se aproximava de mim, foi que comecei a sentir um cheiro podre e uma respiração ofegante bem rouca. E só quando aquela coisa estava a mais ou menos 2 metros de mim, foi que vi o que era aquilo. Devia ter mais de 2 metros, pois eu com 1,87 sumi na frente daquilo. Era preto e todo peludo. Tinha uma cara grande e bem feia. Suas pernas também eram grandes como a de um canguru. Pareciam estar viradas para trás. E o fedor daquilo parecia muito com carniça. E continuava vindo em nossa direção. Eu, sem hesitar, peguei o revólver e dei 3 tiros naquilo. Assim que acertou, ele deu um urro assustador e saiu correndo berrando. Com os tiros, os homens acordaram e me viram em pé, mas não viram aquela criatura. Eles só escutaram um bicho urrando ao longe. Foi então que meu amigo perguntou: "Tu atirou em que, Arnaldo? Que bicho era aquele?" Eu, ainda sem acreditar no que tinha acabado de ver, só fiquei em silêncio, pois o choque foi grande para mim, já que eu achava que lobisomem só existia nas histórias para assustar crianças. Mas eles são bem reais, e eu tinha acabado de ver um. Só fui tomar ciência das coisas 10 minutos depois. Contei do ocorrido para meus amigos, mas ninguém quis acreditar em mim, mesmo escutando aquilo urrando ao longe. Foi aí que peguei a rede e entrei para dentro da Kombi, pois lá eu achava estar mais seguro. Os homens continuaram lá fora, e aquela besta não voltou mais. Pela manhã virei motivo de chacota, pois estavam dizendo que eu era medroso e que atirei no cachorro achando ser um lobisomem. Só eu sabia que ele era real, e talvez se não tivesse atirado, o bicho teria atacado a gente. Depois daquilo tudo fomos vender porta a porta.
até eu chegar na casa de uma senhora que era de idade, que queria comprar um gel. Nós começamos a conversar sobre várias coisas, e papo vai, papo vem. Eu perguntei o porquê do teto da sala estar todo quebrado. Foi então que ela, bem séria, me respondeu: "Isso daí, meu filho, foi obra de um lobisomem." Na hora que ela me contou aquilo, eu me arrepiei todinho, pois sabia que era real e que não estava ficando louco. Ela disse que aquele bicho havia tentado invadir a sua casa para poder pegar seu neto, que era recém-nascido, mas que fazia tempo que o bicho não rondava pela região. Contou também que ele nunca havia feito nenhuma vítima, apesar de ter tentado invadir duas casas, sendo uma a daquela senhora. Porém, um bicho ceifou a vida de alguns cachorros de rua. Ela então me disse para tomar muito cuidado, pois ele ia voltar para se vingar, já que ele tinha retornado 3 vezes na casa dela, e só parou depois de levar muito tiro. Nesse momento fiquei com mais medo ainda, pois aquela coisa ia voltar, e eu não tinha como provar para meus amigos que de fato aquilo existia e que ele ia retornar. Foi então que peguei minhas coisas e saí da casa da senhora e fui vender porta a porta, mas nervoso pensando quando a noite chegasse. Na minha mente só tinha aquele pressentimento de que algo ruim iria acontecer. E quando chegou a noite, os homens novamente armaram as redes. Só que eu fui para dentro da Kombi e não preguei o olho em nenhum momento aquela noite. As horas então foram se passando, até chegar mais ou menos 2 da madrugada. Foi nessa hora que comecei a escutar os cachorros latindo na rua. Aquilo era um sinal claro de que o lobisomem estava se aproximando cada vez mais da gente. Os latidos saíam ficando cada vez mais perto, até chegar bem próximo da Kombi. Nessa hora só escutei os homens batendo na porta. "Abre a porta, Arnaldo. Tem um bicho vindo pra cá." Então abri a porta e os homens entraram de uma vez. Pedi para fazerem silêncio, e pelo vidro da frente deu para ver aquela coisa lá fora correndo dos cães e olhando pra gente. Nessa hora colocamos balas no revólver e ficamos esperando ele atacar, mas aquilo só ficava rodeando a gente. Foi quando do nada ele se jogou na lateral da Kombi, que foi tão forte que amassou a lataria. Depois o lobisomem se jogou novamente na parte de trás e por fim subiu em cima da Kombi e ficou batendo bem forte. Nessa hora meu amigo atirou 2 vezes naquilo, e assim como na noite anterior, o bicho pulou e saiu urrando. Um barulho muito feio e assustador. Era um grunhido de cachorro misturado com roncado de porco e voz de gente. Uma coisa muito feia mesmo. Nesse momento meus amigos perceberam que aquilo que disse era real e o bicho ia atacá-los se eles tivessem continuado lá fora. Depois de tudo, ninguém mais dormiu aquela noite. Ficamos acordados até o amanhecer. E de manhã a gente só tomou café e logo pegou a estrada. Ninguém queria ver aquela coisa novamente. Eu dei graças a Deus quando estávamos bem longe dali, pois aquela coisa não ia parar até pegar um de nós. E apesar da Kombi ser de ferro, ela não iria aguentar por muito tempo, pois a força que aquilo se jogou nela fez com que a parte de trás ficasse toda amassada. Bom, eu trabalhei por mais 2 anos naquele emprego e nunca mais vi nada sobrenatural. Após esse dia, nenhum de nós quis dormir fora da Kombi. Sempre que parávamos em algum lugar para dormir, ou íamos para um hotel, ou dormíamos dentro da Kombi. Hoje, sempre que escuto alguém falar que viu um lobisomem, ou que escutou algo estranho durante a noite, eu acredito, pois sei que lobisomem é um bicho feio e bem traiçoeiro. Se eu não tivesse visto ele aquela noite, talvez nem vivo eu estaria. E mesmo tendo se passado muitos anos, ainda tenho pesadelos, com os gritos de horror que o lobisomem deu quando levou os tiros.
Boa noite. Eu me chamo Francisco. Atualmente moro em Juazeiro do Norte, mas sou natural da cidade de Forquilha, onde ambas as cidades ficam no Ceará. Me mudei para cá para trabalhar alguns meses e, com o tempo, acabei ficando aqui de vez. E eu sempre gostei de política. Não é à toa que meu emprego atual é no ramo da política. E esse ocorrido que irei contar aconteceu em Forquilha, a minha cidade natal. E foi do dia em que um lobisomem correu atrás de mim. O ano era 1998. Estava em época de política na cidade. E para mim, era um período muito animado. Eu sempre ia ver os carros de som, as passeatas, os comícios, e não perdia um. Sempre que tinha algo eu estava no meio. Era uma sensação muito boa, que fica até difícil de explicar, mas que infelizmente aconteceu um fato que mudou drasticamente a minha vida. Tudo aconteceu quando eu e alguns amigos ficamos de ir num comício, em um distrito que ficava perto de Forquilha. E era bem perto mesmo, dava até para ir a pé. Só queria levar umas meia hora para a gente chegar lá. E como não queríamos chegar atrasados, preferimos pegar um pau de arara que na época a passagem era apenas R$ 1. E ele ia e voltava com as pessoas até as 10 da noite. Então foi isso que fizemos. Pegamos o pau de arara e fomos para esse dito comício. Quando chegamos lá já estava em uma animação tão grande que eu e meus amigos nos perdemos. Mas fiquei ali vendo o comício. E quando já estava perto de acabar, comecei a procurar por eles, para a gente novamente voltar no pau de arara, já que estava ficando bem tarde. Então comecei a procurar por eles umas 9 horas da noite, mas nada de encontrá-los. Os procurei na multidão, depois perto das caixas de som, e nada deles aparecerem. E foi enquanto os procurava que eu soube de um forró que estava tendo perto dali. Então fui até lá para ver se eles estavam ouvindo o forró, mas não encontrei ninguém lá. E vendo aquele forró animado, fiquei um pouco para ver se alguém aparecia. E estava tão bom que até me esqueci das horas. Aquelas alturas já devia ser meia-noite, e praticamente não tinha mais ninguém ali, só o pessoal do forró mesmo. Então, num ato de desespero, comecei a ir correndo de volta para Forquilha, pois os meus pais já deviam estar preocupados. Então fui seguindo por aquela BR escura, tendo de iluminação apenas a lua, que brilhava bastante no céu. Enquanto eu andava, só pensava na pizza que iria levar quando chegasse em casa, e continuei seguindo o meu caminho. Foi quando comecei a escutar passos pesados vindos bem atrás de mim, e com medo de olhar para trás, eu só segui andando. Mas quanto mais rápido eu caminhava, mais rápido aquilo vinha na minha direção. Foi então que me virei uma primeira vez, mas não vi nada, pois estava tudo muito escuro naquela pista. Logo me virei para frente e continuei andando, mas aquilo continuava a me seguir, e ia chegando cada vez mais perto. E foi quando vi uma casa na beira da estrada que meti o pé na carreira. E essa minha decisão fez com que aquilo começasse a correr atrás de mim. Eu, ainda sem entender o que diabos era aquilo, só continuei correndo o máximo que podia, até que cheguei no alpendre da casa e comecei a chamar na porta. Foi nessa hora que novamente olhei para trás e vi aquilo que estava me seguindo. Era uma coisa que parecia com um cachorro, só que muito maior. Tinha uma cabeça parecida com a de um porco, mas a sua semelhança era a de um cão. Aquilo tinha unhas enormes e corria de um jeito estranho de quatro. Estava vindo em minha direção. Eu, sem nenhuma proteção, só fiquei parado esperando a morte. Foi quando escutei um estampido de tiro. E era um senhor que morava naquela casa, que assim que viu aquela besta meteu a bala sem hesitar. Após atirar na criatura, ele me colocou para dentro de casa. Com um tiro, aquilo recuou e não veio mais para cima. O senhor, que foi muito bravo, ainda ficou na porta esperando o bicho voltar, mas o tiro o assustou.
Ele então me perguntou o porquê de eu estar ali àquela hora, e contei de todo o ocorrido daquela noite. E foi aí que o Senhor me falou: esse bicho que correu atrás de tu é o lobisomem. E ele só não te atacou logo porque achou que tu tivesse armado, pois esses bichos são covardes. Só atacam mulheres e homem desarmado. Tu deu sorte dele não ter te alcançado. Senão, tu não estaria mais aqui. Vem e olha pela janela pra tu ver o bicho. Ele ainda tá ali fora, só esperando tu sair. Eu então olhei para onde o Senhor apontava e vi perto de um matagal aquela coisa que estava de cócoras, direto mexendo com a cabeça. Foi aí que o Senhor, que morava sozinho, continuou falando: essas coisas sempre aparecem por aqui, mas ficam por 1 ou 2 meses. Depois eles vão embora, porque o homem que vira lobisomem tem medo que descubram a sua identidade. E se eu fosse tu, ficava aqui na minha casa essa noite, já que ele vai te esperar até o amanhecer. Eu então perguntei se podia ficar ali, e ele permitiu. E naquela noite o Senhor me contou muita coisa sobre aquela fera que estava lá fora. Disse até que sabia a sua possível identidade, mas que não irei contar, porque era uma pessoa muito conhecida de Forquilha, e também para não expor a identidade de ninguém. Nós ficamos ali conversando até o amanhecer, e quando menos me dei conta já estava amanhecendo. E foi aí que me despedi do Senhor e novamente o agradeci por ter me salvado, e segui o meu caminho para minha casa. Quando cheguei lá, eu peguei muita bronca do meu pai e da minha mãe, mas depois tudo se resolveu. E apesar do susto da noite anterior, eu saí ileso e em segurança. Depois de mim, houve alguns relatos dessa fera, que se duvidar, até hoje assusta aquela região. Sempre conto desse meu ocorrido, mas ninguém acredita em mim. Mas embora seja difícil de acreditar, lobisomens realmente existem. E eu dei sorte em ter saído vivo daquela situação, pois se não fosse por aquele valente senhor, a besta da noite com toda certeza iria me matar, sem hesitar.